Abra sua Bíblia, por gentileza, no capítulo 26 de Mateus e mantenha marcado. Capítulo 26 do Evangelho segundo Mateus. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu acho que vai ser bem agradável para todos nós. É um assunto fácil da gente gostar, e eu sei que muitos de nós temos boas experiências em relação a esse assunto. Eu vou falar bastante sobre comida hoje. É um assunto muito bom, agrada aos crentes, e todo mundo tem uma boa história de conversas, todo mundo gosta de colecionar momentos assim, e cá entre nós, se existe um momento que é agradável para a gente, é o nosso momento de comunhão. Quando nós estamos com a nossa gente, a gente se solta, a gente fica mais à vontade. Esses tempos atrás eu tive a oportunidade de falar lá em Dourados, e eu fui com alguns amigos para ministrar nessa programação, e um dos meus amigos é um cara que, se vocês verem aqui na igreja, vocês vão achar ele até meio tímido, é um cara que não de falar muito, parece uma pessoa muito reservada. Quando nós chegamos na igreja onde ele cresceu, lá em Dourados, eu vi a transformação. Corria, brincava, subia no púlpito, ficava interrompendo o pregador para fazer piadinha. Eu falei, que isso, gente? Que isso? Quando a gente está perto das pessoas que a gente ama, num ambiente onde a gente se sente à vontade, nós nos soltamos, nós nos sentimos acolhidos. É por isso que é tão bom o tempo de comunhão. A gente estava conversando na equipe sobre o local de comunhão aqui na nossa igreja, os espaços que nós temos para isso. E parece que lá no templo a gente tem um sentimento mais aconchegante. Tanto é que as programações que a gente faz lá, eu observei que o pós-culto dura um pouquinho mais, as pessoas ficam mais lá. Não sei se é por causa dos bancos, o ambiente que parece ser mais aconchegante, mas a gente gosta de ficar junto. Para os jovens em particular, o pós-culto é praticamente o big deal, é o evento principal. Para muitos, às vezes a palavra é legal, nem lembra qual foi o primeiro ponto. Mas o pós-culto, saindo para comer com a gurizada, é onde acontecem as boas histórias. A questão é que estar juntos é muito bom. Ter pessoas com quem a gente desenvolve amizade é muito bom. Eu posso dizer para você que em 2011, quando eu cheguei aqui em Campo Grande, eu não tinha nenhum amigo. Hoje eu tenho grandes amigos. Muitos desses meus amigos eu fiz aqui nessa igreja, nessa comunidade. É convivendo que a gente se encarinha por pessoas que a gente não tinha tanta ideia. Gente que até o ano passado era um estranho. Esses dias eu vi a Laura no colo de uma amiga nossa e eu falei assim, meu Deus, há 1 ano e meio atrás eu nem sei quem era. Está aqui com a minha filha andando para lá e para cá. Talvez isso mexe tanto com a gente, mas existe algo que mexe mais, e existe um cenário que parece que ele é tão comum nas Escrituras, e às vezes a gente não fala tanto sobre isso, apesar de ser uma coisa que a gente vive todo fim de semana, ou todo dia, ou toda semana. Existe um lugar que parece que agrada muito aos crentes, e parece que agrada muito ao Senhor Jesus, e Ele permeia as Escrituras e se torna cenário de várias histórias, e os elementos que estão ali estão sempre postos, e eles também figuram em várias histórias que são marcantes. A mesa parece que é esse lugar onde nós adoramos estar, e cá entre nós, é muito bom comer, é bom demais comer. Eu diria que, citando uma pensadora falecida já, não vou dizer quem, que tem 2 coisas muito boas nessa vida: comer, e ela dizia que a outra era ir ao banheiro, mas a primeira é essencial. Comer é muito bom. É comendo que a gente prova coisas novas, a gente
experimenta coisas que nos agradam, a gente lembra de comidas da infância. Eu estive em lua de mel com a minha esposa em Gramado, e a gente tinha pouco dinheiro. Então a gente teve que fazer uma escolha, ou a gente ia conhecer as paisagens, ou a gente ia provar da gastronomia. Nós não nos arrependemos de nenhum centavo gasto nos restaurantes que nós fomos. Gente, eu comi churrasco de rico, churrasco de pobre, eu comi hambúrguer de rico e de pobre, o hambúrguer famoso, rústico, o hambúrguer gourmetzinho e o podrão, eu comi de tudo. Eu acho que eu engordei naquela semana o que eu não conseguia engordar em um mês, mas eu comi muito bem. Nossa, a gente foi em vários lugares, provamos comidas típicas da Itália, da Alemanha, de X, Y e Z. Meus irmãos, a gente não tinha um centavo para olhar pela janela, mas para comer a gente tinha. Nós somos o tipo de pessoa da viagem gastronômica. Tanto é que para a gente é até meio natural a gente fazer um atendimento, quer marcar algum tempo de mais qualidade com algum jovem, a gente marca de comer. Tem que ter um petisquinho, uma coisinha. É por isso que eu gosto de ir na casa do pastor Márcio. Sempre tem alguma coisinha para a gente ir beliscando enquanto conversa. Comer é muito bom. Na Bíblia, são vários os momentos onde nós encontramos as pessoas se assentando à mesa, repartindo momentos bons, talvez passando por momentos difíceis, os alimentos estão ali, e eu queria falar um pouco sobre isso. Porque nós estamos juntos à mesa. Vamos à leitura do texto, sem mais delongas. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo de número 17, leremos até o 20, eu leio aqui na nova versão transformadora. Diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde quer que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu: assim que entrarem na cidade, verão um determinado homem, digam-lhe, o mestre diz, meu tempo chegou e comerei em sua casa a refeição da Páscoa com os meus discípulos. Versículo 19, e então os discípulos fizeram como Jesus havia instruído, e ali prepararam uma refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12. Só até aí. Um dos jargões que as pessoas dizem é que crente não bebe. Crente não bebe, mas come. É porque para nós, estar juntos à mesa também é um tema de celebração. Vai além do jargão. Para nós é prazeroso poder repartir a comida com as pessoas à nossa volta. Mas isso não necessariamente é um construto, uma ideia do cristianismo. Ser cristão pressupõe se juntar para comer. Não é bem isso. Até porque tem outras religiões que têm a prática das oferendas. Tem religiões, por exemplo, em que alguns alimentos são trazidos para os antepassados e oferecidos nos altares. Alguns outros alimentos são oferecidos e queimados. Alguns são deixados em encruzilhadas, em pequenos monumentos ou altares construídos dentro de casa. É até comum a gente ouvir falar, derrama um pouco para o santo, e aí, não tem esses negócios aí? As religiões por aí afora, muitas delas se exprimem nessa relação onde nós oferecemos algo para a divindade, e acaba sendo um alimento onde nós vamos fornecer energia, onde nós vamos agradar, onde de alguma forma nós vamos entregar um alimento para Deus, e Ele vai se alimentar daquilo, e em troca eu terei algo. Para nós, a relação não é assim. O pastor não chega aqui em cima e fala: pessoal, no próximo domingo nós vamos dar comida para Jesus. Então traga aí da sua casa arroz, feijão, mandioca, carne, traga aí para a gente um carreteiro, uma sobremesa, um pudim, traz aqui que a gente vai colocar tudo no altar e Jesus vai comer tudo. Não é assim que nós funcionamos. Quando nós queremos dar de comer a Jesus, nós juntamos todos aqui no mãos cheias e contribuímos com cestas básicas que vão dar de comer àqueles que não têm. A nossa experiência religiosa usa a comida de uma outra forma. Então, para nós, partilhar do pão também tem um outro significado. Por que então nós ceiamos? Por que então nós partilhamos da mesa? Por que isso é tão importante nas Escrituras? Parece
que nesses momentos onde existe o partir do pão, onde existem pessoas à mesa, onde existe o cordeiro sendo servido, onde existem o pão e as ervas, parece que tudo comunica algo. Parece que estar juntos, se alimentando, traz algum sentido que nos ajuda a aprender mais sobre quem Deus é e sobre quem é o seu povo. Mateus 26, de 17 a 20, é um texto importante porque apresenta para nós a última ceia. Uma cena marcante para nós. Porque é nessa última ceia que nós vemos uma série de momentos que são emblemáticos. O Senhor Jesus partindo do pão, servindo o cálice, anunciando que seria traído, o traidor sendo apresentado, Jesus lavando os pés dos discípulos, saindo para o monte a fim de orar. Aqui nós temos uma sequência de cenas que, se nós pegássemos cada trechinho, já teríamos alimento e conteúdo para pregar por anos. Mas tem um trecho que me chama a atenção, que é toda essa questão relacional em torno da mesa. A celebração da Páscoa, como você já deve saber, ela vem e remonta lá ao período do Êxodo, quando nós temos, enfim, o povo sendo libertado. A última praga, a praga da morte do primogênito, ela tinha um alcance muito grande e só poderia ser protegido aquele que tivesse os umbrais da porta marcados com sangue de cordeiro. As instruções acabam aí? Não. Existe uma instrução para que o alimento da carne seja preparado e que todos comam e que não sobre nada. Nada pode sobrar. Inclusive, quem tem e sobra é chamado a ir partilhar com outro. Nada sobra. Todos se alimentam. Está no texto. A cerimônia da Páscoa é, então, uma celebração onde os judeus se reúnem à mesa e partilham do pão sem fermento e das ervas amargas, talvez como uma representação da pressa em deixar aquele lugar, mas também se alimentam da carne do cordeiro que foi sacrificado, para que não houvesse a morte nas casas. Desse texto, nós conseguimos extrair pelo menos 3 pontos importantes que podem nos indicar como é importante estarmos juntos à mesa. O primeiro ponto diz: Jesus conta com os seus discípulos. Jesus conta com os seus discípulos. Eu gosto da sutileza como o texto deixa claro a forma como Jesus aborda os discípulos, e você não consegue observar Jesus sendo, no mínimo, como é que eu posso dizer, delicado na abordagem. Jesus é direto e claro. Vão a tal lugar, falem que eu vou comer e nós cearemos. Olha que interessante. Jesus em nenhum momento pergunta sobre a disponibilidade dos discípulos. A semelhança disso nós temos na cena da multiplicação dos pães e dos peixes, e logo no começo dessa sessão, o Senhor Jesus diz aos discípulos: o que vocês têm? E então ele ordena que se repartam entre todos aqueles que estão presentes. Naquele mesmo cenário, o Senhor Jesus não pergunta quais são os projetos, os planos, os interesses, a disponibilidade dos discípulos. O Senhor Jesus apenas dá a ordem. A primeira lição que eu aprendo desse texto é que, estando à mesa com o Senhor Jesus e sendo um discípulo do Senhor Jesus, nós não somos convidados a participar, a repartir e a comer. Nós somos ordenados. É por isso que a mesa da comunhão é uma ordenança. Você já reparou que cear não é opcional para o crente? Cear não é uma questão de foro íntimo. Não é uma questão de eu acho legal, eu não gosto dessa marca de suco de uva, eu achei o pão meio quebradiço ou seco demais, eu não estou afim de participar hoje. Estar à mesa
é uma ordem. O Senhor Jesus ordena que os seus discípulos estejam na mesa. Eu estive pensando sobre isso, e a primeira coisa que me veio na cabeça é sobre quantos momentos na nossa jornada e na nossa relação com Jesus nós lidamos com as ordens do Senhor como se elas fossem opcionais. Porque o texto vai dizer mais adiante que nós devemos nos examinar e participar da ceia. O texto não exclui a possibilidade do crente participar da ceia. Estar à mesa com Jesus é obrigatório, é pré-requisito, é essencial. Para nós estarmos juntos à mesa é algo que faz parte do que é ser cristão. Nós precisamos estar à mesa com o Mestre. Nós precisamos obedecer ao fato de que precisamos partilhar do pão e do vinho. Nós precisamos partilhar do cálice. Nós precisamos estar sentados juntos na mesma mesa, todos os discípulos. Mas é interessante também de que isso não é feito apenas por mero ritual. Se nós estivermos aqui apenas cumprindo a ordenança, apenas comendo do pão e bebendo do cálice, estaremos cumprindo o que o Senhor pede, mas existe uma necessidade de sentido. Nós precisamos fazer com consciência. É por isso que a ordem completa é que haja um exame e a participação. O que eu quero dizer para você, meu irmão, é que o Senhor nos chama a fazer parte da mesa, estar em comunhão com Ele o tempo todo, e isso implica muita autorreflexão. Ser cristão não é ser cristão de forma displicente. Eu aceitei Jesus e as coisas acontecem na minha vida porque eu aceitei Jesus. Ser Jesus é trazer para a realidade da minha história as ordens do Senhor Jesus e viver como seu discípulo. E me assentar de fato à mesa, uma mesa que é partilhada por outros discípulos. Não tem como ser parte da mesa e escolher quais ordens de Jesus a gente vai seguir, ou o quanto nós vamos nos comprometer com Ele. Nós, cristãos, somos chamados a estar na mesa com o Senhor e com os nossos irmãos. Repare que nós não escolhemos os que se assentam à mesa. Quem escolhe é o Mestre. Nessa altura, o Senhor Jesus já tinha um volume considerável de seguidores, já tinha um volume significativo de discípulos, mas os 12 são um grupo pequeno do Senhor Jesus, onde Ele estabelece essa relação de ordem e obediência. E principalmente o que nos leva ao segundo ponto. Existem momentos que são feitos para os discípulos. Por mais que o Senhor Jesus acolha muita gente, e muitas pessoas venham de lugares diferentes, com práticas diferentes, existem experiências que são exclusivas para os 12. Existem os que seguem Jesus e os que são os seus discípulos, mas existem os 12. O Mestre separa tempo de qualidade, porque é nesse tempo que as fragilidades são tratadas. É em intimidade que a gente abre as nossas preocupações, nossos medos, nossas demandas pessoais. Jesus ensina para a gente que existem coisas que ficam no privado, somente com quem é mais próximo. Partilhar a mesa é abrir espaço para uma intimidade muito grande. É por isso que nós, quando nos juntamos à mesa, nós estreitamos os nossos laços. Porque quando estamos à mesa, nós não estamos armados, nós não estamos com as nossas capacidades de autodefesa ali prontas, nós estamos à mesa. Por isso que uma das situações onde o homem está mais vulnerável é quando ele está à mesa com a sua esposa, com a sua filha e chega o namorado novo. Estamos desarmados. Estamos à mesa, estamos abertos a diálogo, estamos abertos a partilhar algo em comum. Quantos dos nossos encontros se tornam encontros onde nós partilhamos momentos pessoais, informações íntimas? Eu me lembro que quando saí com a Gabriela para jantar, antes de pedir ela em namoro, a gente conversou sobre projetos de vida, sobre os sonhos que a gente tinha, falei sobre o ministério, eu avisei ela, vocês estão cientes. Eu falei para ela, eu vou ser pastor, ela ouviu, e está aqui até hoje, graças a Deus.
Durante aquela conversa, eu conheci um pouco mais sobre as fragilidades daquela que seria a minha esposa. Enquanto nós partilhamos a mesa, nós nos abrimos a diálogos pessoais. Sabe, meu irmão, é por isso que nós insistimos tanto para que você participe de um pequeno grupo. Primeiro, porque não existe cristianismo sozinho. Pessoas que vivem sozinhas, ouvindo Deus em casa, eu não preciso estar no pequeno grupo, eu não preciso estar na igreja para ouvir Deus, eu ouço Deus lá no meu quarto, eu ouço Deus lá no meu carro, eu ouço Deus no meu trabalho, enquanto eu tomo banho, eu escuto Deus. Gente que ouve Deus sozinha, depois de um tempo começa a confundir a sua própria voz com a voz de Deus. E aos poucos ela perde a capacidade de discernir o que é sua vontade e o que é vontade de Deus. Porque não existe ninguém em volta que diga, você está errado. Isso que você sente é muito ruim, é triste. Não se sinta assim, partilhe comigo. Gente que caminha sozinho, anda tanto com Deus, que se acha como Deus. Não consegue lidar com a diferença do outro, com a confrontação do outro e com a necessidade de mudança que nós só percebemos quando estamos com o outro. É por isso que a gente insiste tanto que você participe de um pequeno grupo, que você partilhe a sua vida com alguém. Não existe cristianismo na solidão. Nós precisamos de relacionamento, nós precisamos nos assentar à mesa, nós precisamos falar das coisas do coração e ouvir do outro. Relacionamento cristão é isso. A mesa é intrínseca à vida cristã. Não existe experiência cristã em sendo você e sua esposa trancados em casa. Não existe experiência cristã onde não há partilha, onde não há comunidade, onde não há vida sendo dividida. É por isso que nós nos reunimos em grupos menores, porque assim nós cuidamos uns dos outros, partilhamos, ouvimos. Nós fomos chamados a nos assentar à mesa com outros discípulos, a partilhar daquilo que nós temos e somos com outros que partilharão daquilo que são e têm, porque o próprio Senhor Jesus nos deu o exemplo maior disso. Quando se assenta à mesa, Jesus partilha de seu corpo e de seu sangue. Quando se assenta com seus discípulos, Jesus partilha de si. E abre seu coração, talvez, num dos poucos vislumbres que nós temos de enxergar em Jesus a fragilidade de um homem comum. E ele diz que será traído. E o sentimento de quem está traído, partilhando com os amigos, só é um sentimento que é exposto quando estamos num ambiente de confiança. É por isso que quem prepara a mesa e quem recebe em casa não está participando da ceia. Quem participa da ceia é o mestre e os seus discípulos. Nós precisamos nos assentar à mesa. Nós precisamos estar juntos à mesa. Mas essa comunhão, o terceiro ponto, diz que é uma partilha que tem propósito. Os elementos são escolhidos de forma a simbolizar tudo que a Páscoa traz com o seu sentido. O pão e toda a forma como ele é feito, amassado, o jeito como é colhido, todas as figuras de linguagem estão ali, o vinho também carrega isso, os símbolos estão ali, mas eles estão comunicando coisas de forma intencional. Não devemos participar da mesa de Jesus de forma displicente ou despreocupada. Nós precisamos ser propositivos. É por intenções sobre a mesa. Colocar sobre a mesa a nossa intenção de estar com Jesus e estar com os outros. Refletir sobre o simbolismo faz parte da ideia do memorial. Já deu para ver então que para nós estarmos juntos à mesa não é apenas uma questão de comunhão, ou uma questão de afinidade, ou uma questão de conveniência. Para nós é uma questão de propósito. Para nós é uma questão de intenção. Nós precisamos estar juntos. Cristianismo só funciona em coletividade. Um conceito teológico que a gente via no seminário é que Deus, Pai, Filho e Espírito são uma unidade coletiva. Existe uma comunhão tão intensa entre três pessoas que se formam em um, mas são três, mas é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, porque todos estão em plena comunhão. Nós, quando somos criados à imagem e semelhança de Deus, fomos criados para sermos unidade coletiva. Não fomos criados para andar só. Não é certo que
Domingo após domingo, você suba aqui, participe das coisas aqui no palco, participe da ceia no domingo, e você não tenha uma rede de relacionamentos na sua igreja. Não é possível que numa comunidade de fé, e pense sobre essas duas palavras, comunidade e fé, nós não tenhamos melhores amigos ou amigos de cuidado e confidência na nossa comunidade. Que não existam grupos de pessoas que nós possamos tratar de assuntos pessoais, que não existam pessoas que possam estender a mão sobre a nossa vida e cuidar de nós, que não existam pessoas que possam nos indicar os nossos erros, que não existam pessoas para que eu cuide. Não faz sentido nós vivermos um cristianismo sem estarmos juntos à mesa. Estar juntos à mesa é partilhar tudo. Mas aí, tem mais coisa. Você já reparou então que estar juntos, partilhar da comida é importante? Tem duas coisas importantes sobre isso. Primeiro é em relação ao alimento. O alimento, e ele tem o seu fator nutritivo. Conta-se que no período vitoriano, se eu não me engano é no período vitoriano, posso estar errado. As estradas que ligavam as cidades eram muito longas. Em alguns pontos se estabeleciam algumas estalagens e alguns lugares que vendiam comida, para que as pessoas que transitavam de um lugar para o outro pudessem restaurar as suas energias, descansar, se alimentar e restaurar a sua força. Os restaurantes, daí que vem. Nesses lugares, ali as pessoas encontravam o alimento. A mesa é partilhada junto com o alimento, porque para nós também é um ambiente onde nós nos fortificamos, onde nós nos cuidamos, onde nós nos sustentamos. Falar sobre alimento é falar sobre provisão, sobre vida, sobre sobrevivência, sobre condições para a vida, inclusive que nós estamos abertos a oferecer isso. Quando nós falamos sobre os alimentos que estão postos à mesa, estamos falando sobre provisão. Aquele que partilha a mesa, aquele que serve a mesa, partilha do que recebeu, provisão. Estarmos juntos à mesa tem sentido, inclusive pelo que comemos. O alimento não está ali apenas porque é bom de ser comido, mas ele é importante. Cada símbolo, cada coisa, cada momento, faz com que nós entendamos que a ordenança não é apenas porque existe um ritual espiritual, um ritual de passagem, um ritual de conexão, mas sim uma intenção de estarmos juntos partilhando dos recursos que temos. Quando nós nos assentamos a essa mesa e partilhamos desse pão e desse vinho juntos, ainda que sejam porções menores, isso é um memorial daquilo que nós vivemos com Cristo, mas uma expressão de algo que nós vivemos no nosso dia a dia. A partilha do pão e do suco de uva acontece nos nossos grupos, nas nossas casas, na nossa vida em comunidade. O que nós fazemos aqui é uma miniatura, um espelho, uma rima de algo que deve acontecer na nossa vida como igreja. Devemos partilhar a mesa juntos. Não é bom, meu irmão, minha irmã, que você saia daqui e não tenha alguém com quem partilhar a sua mesa. Não é bom que, diante da salvação e da graça que veio sobre você, e do livramento da morte, da sentença de pecado que havia sobre a sua vida, diante do espírito de morte que vem, que marcando os umbrais com sangue de cordeiro, você não tenha com quem compartilhar da refeição. Nós fomos chamados a estar juntos partilhando, que não falte nada para ninguém. Esse texto, aliás, essa mensagem de hoje quase foi baseada no capítulo 2, nos versículos de 42, nos versículos a partir do 40 de Atos, porque ali nós temos mais, é que vocês não vão aguentar ficar me ouvindo falar de Atos 2, 42 mais vezes. Eu acho que eu já preguei uns 4 sermões aqui sobre esse texto. Se eu pregar mais um, vocês vão falar, muda, por favor. Então eu troquei. Mas é mais um exemplo de como a vida em comunidade supre as necessidades de todos.
Não é bom que nós tenhamos no meio da nossa comunidade pessoas passando fome, passando necessidade, pessoas apertadas, sem condição financeira de colocar comida dentro de casa. E a gente ora e manda um Deus te abençoe. Sabe quando alguém vem aqui, está passando por um momento difícil, está precisando de recurso, e a gente vai lá e diz Deus te abençoe. Como, meu irmão? Nós somos a forma como Deus abençoa alguém. Seria uma vergonha para nós que Deus tivesse que alterar a realidade para que surja comida na mesa de alguém, sendo que existe uma comunidade com recursos e com mesa disponível. Como há falta para aqueles da nossa família, se nós somos se nós somos unidos em Cristo, se nós estamos assentados uma vez por mês à mesa, juntos, na mesma edificação, no mesmo grupo, em convívio. Não faz sentido. E quando eu digo sobre falta de alimento, isso pode ser exemplo de muita coisa. Não é bom que no nosso meio exista gente sozinha, com solidão, gente depressiva porque não tem amigos, porque não tem grupos de convívio. Não é bom que no nosso meio a gente vá procurar amizade nas cachaçadas e churrascos, na vida das pessoas que não fazem parte da nossa comunidade. Não é bom que no nosso meio existam pessoas que se conectam com tudo aqui, menos com as pessoas. Adoram a palavra que é pregada no domingo à noite, gostam muito do conteúdo que fica disponível no aplicativo, acham animal os acampamentos, os retiros, os congressos, cursos e seminários, mas não conseguem se conectar com as pessoas. É péssimo, é triste. Deus teria que alterar a realidade para que as coisas funcionassem, ou Ele conta com os discípulos sentados à mesa? Quantos discípulos não se assentam à mesa, então? Me lembro quando a minha avó fazia o almoço para todo mundo. E na minha família, nem todo mundo sentava junto para comer na hora das refeições, mas a minha avó, além de ser a última a servir, às vezes eu via ela sentada longe, à parte da mesa. Quantos de nós estamos envolvidos em servir aqui, entregar aqui, mas não estamos partilhando de fato da mesa, não estamos na mesa da comunhão, não estamos juntos, não estamos em comunhão com o Cristo? Meu irmão, se nós não estamos de fato juntos, essa ordenância simbólica e memorial perde metade do sentido. O sentido está em que estejam à mesa. É por isso que o texto reforça: examine e coma do pão e beba do cálice. Nós fazemos parte disso. Não podemos estar alheios a isso. E a segunda coisa é que a mesa não é solitária. Ninguém deve desperdiçar, ninguém deve estar em falta. Estar à mesa é sinônimo de estar com pessoas, é de ter pessoas para partilhar. Eu queria, meus irmãos, que nós saíssemos daqui essa manhã, depois de nos assentarmos à mesa, com o coração aberto para acolher e colocar ao nosso lado, na nossa cadeira, na nossa mesa, por que não na sua casa, por que não no seu pequeno grupo, aqueles que hoje estão desconectados da vida em comunidade. Para muita gente, a vida do crente se resume a conhecer a Bíblia, a participar dos cultos, e sei lá, a não encher a cara por aí, não falar palavrão, mas a vida em comunidade, a vida cristã, pressupõe que nós estamos unidos num corpo, nós dividimos a nossa vida. Não adianta nós participarmos dos cultos, nós precisamos estar unidos, nós precisamos ser um, nós precisamos estar à mesa. Não adianta nós servirmos a mesa, não adianta nós recolhermos a mesa, nós limparmos, lavarmos os pratos, nós recebermos na nossa casa, se nós não estamos à mesa. A mesa é lugar de intimidade, a mesa é lugar de pessoalidade. O Senhor nos convida a nos assentarmos à mesa. Indo para a minha conclusão, a celebração da última ceia é um momento de transição na vida do Senhor Jesus e dos seus discípulos. Ao instituir a comunhão, Jesus estava dando uma nova orientação para a vida dos seus seguidores. A ceia é vista como uma celebração da união com Cristo e com os crentes. Presta atenção nisso. A ceia
é uma celebração da união com Cristo e com os outros crentes. Segundo William Barclay, a celebração da última ceia é vista como um momento de comunhão íntima entre Jesus e seus discípulos. Plena comunhão. Só aqui nós temos de base para justificar um dos maiores prazeres dos crentes, que é estarmos à mesa. Por que é tão bom sair do culto e sair para comer? Por que é tão bom ter cantina aqui e a gente ficar junto? Mas muito mais do que apenas esses momentos do grande ajuntamento, a graça da vida em comunidade está em ter alguém com quem dividir a vida, em ter alguém com quem partilhar, que não falte lugar na mesa, que não sobre lugar na mesa, que todas as cadeiras estejam ocupadas, que todos possam se assentar, que não falte alimento para ninguém, que todos tenham do que se alimentar, que todos estejam em plena comunhão com Cristo. Amém. Sim, é verdade, mas também com o corpo. Nós somos cristãos, nós não somos deusistas. A nossa espiritualidade se faz na vida em comunidade, não apenas nos templos, não apenas nos rituais. Eles fazem parte de uma pequena porção sobre o que é de fato ser crente. Ser crente é algo que nós exercemos quando estamos dividindo a nossa vida com outros e quando recebemos da partilha de outras pessoas. Indo para a minha conclusão, a exegese de Mateus 26 é importante porque ajuda a gente a entender por que o Senhor Jesus escolhe uma mesa com apenas 12 para, no último momento de ceia, celebrar então a morte que não veio, mas ainda anunciando uma morte que viria, mas não de forma definitiva, como uma entrada para que mais pessoas possam se assentar à mesa. Em resumo, esse texto mostra a importância da comunhão e do serviço mútuo entre os seguidores de Jesus. Participamos da mesa como discípulos, em memorial e em comunhão, investindo com qualidade de tempo e cuidado. Sente-se à mesa, esteja em comunhão e faça parte de um grupo. Não fique de fora, abra a sua casa, receba os discípulos, crie vínculo, esteja em serviço, receba e compartilhe. É isso que nós fomos chamados para viver enquanto discípulos do Cristo. Nós somos chamados a estarmos à mesa. Isso não é apenas um convite, é uma ordenança. Esse é o momento em que nós vamos participar da ceia do Senhor.